A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Eu sou o professor Roberto e gostaria de convidar você para dar o seu like em nossa dinâmica. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações, tá bom? Hoje nós estamos com uma dinâmica bem interessante. O tema da nossa dinâmica é o livro inerrante e infalível, tratando-se, lógico, da Bíblia. E é interessante esta dinâmica porque uma das provas de que a Bíblia é inerrante e infalível é justamente o seu fiel cumprimento de todas as profecias bíblicas a respeito de, principalmente a respeito de Cristo, tá? Então o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Você vai notar tudo que eu vou falar, tá? Nota num papel, seja num caderno, numa folha de papel A4, enfim, é importante que você note em algum papel. Então você vai fazer o seguinte ao elaborar esta dinâmica. No dia de apresentar esta dinâmica, você tem que pegar o seu grupo, a sua turma onde você está ensinando, separar ela em dois grupos, tá? Separa em dois grupos, você também prepara um quadro onde você vai notar as coisas que vai ser necessária, tá? Um quadro, seja quadro negro, quadro branco, o quadro que você tiver à sua disposição, tá? Então o que é que você vai fazer? Você, depois de separar o grupo, né? Separar em dois grupos, de um lado, tá? Você vai ficar com um grupo a respeito de uma coisa e o outro grupo a respeito de outra, que eu vou dizer daqui a pouco. Bom, vamos voltar para o quadro. O quadro que você vai usar para na elaboração desta dinâmica, seja um quadro negro ou um quadro branco. Bom, de um lado do quadro, você vai colocar as profecias a respeito de Cristo. Profecias essas que eu vou te falar quais são, tá? Então, de um lado do quadro você coloca as profecias. Do outro lado do quadro, você vai colocar o cumprimento de cada uma dessas profecias, tá? Então você tem de um lado profecia, do outro lado o cumprimento de cada uma dessas profecias. E o que mais você vai fazer? Bom, separou o pessoal em dois grupos, um grupo vai ficar com a responsabilidade de ler cada uma dessas profecias. Você pode dividir por aluno, se você quiser, tá? Então um grupo vai ficar com a responsabilidade de ler cada uma das profecias. Lê uma, a partir do momento que ele lê uma profecia, o outro grupo vai ficar na responsabilidade de ler o cumprimento desta profecia. Então um grupo lê uma profecia, o outro lê o cumprimento da profecia. E assim você vai fazendo até o final. Nós separamos 9 profecias a respeito de Cristo, tá? Então essas profecias são bem interessantes para que você elabore essa dinâmica. Qual é a primeira profecia? A primeira profecia é Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Muito bem. Então, o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, é uma profecia. E qual o cumprimento desta profecia que será lido pelo outro grupo? Mateus, capítulo de número 4, versículos 15 e 16. Tá? Então, esta profecia, ela fala sobre o ministério de Jesus, que centralizou-se principalmente na região da Galileia, junto ao Rio Jordão. Então esta é a primeira profecia e o seu cumprimento, tá? Qual a segunda profecia juntamente com o seu cumprimento? A segunda profecia é o Salmo de número 78, versículo 2. Esta é uma profecia que vai ser lida por um grupo. O outro grupo vai ler Mateus, capítulo 13, versículo de número 3. Esta profecia, ela trata sobre Jesus, que ficou conhecido por ensinar o povo por parábolas, tá? Então essa é a segunda profecia. Terceira profecia, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então um grupo vai ler essa profecia. O outro grupo vai ler o cumprimento desta profecia, que está em João, capítulo 12, versículos 12, 13 e 14. Então esta profecia, ela trata justamente sobre o domingo, né, que a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, onde Jesus
entrou em Jerusalém montado em um jumento e foi aclamado pela multidão que estava muito alegre. Tá? Outra profecia que você vai ler, um grupo vai ler, Isaías capítulo 53, versículo de número 7. O outro grupo vai ler o cumprimento desta profecia. Qual é o cumprimento? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. Tá? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. Esta profecia é bem interessante, porque ela trata do momento quando Jesus foi preso e ele não respondeu às acusações nem às zombarias dos seus inimigos, certo? A outra profecia está em Salmos, de número 22, versículo de número 16. Salmo 22, versículo 16. E o cumprimento desta profecia? O cumprimento desta profecia, você vai usar 2 livros da Bíblia. Um complementa o outro. Primeiro, o segundo grupo, que é o grupo que vai ler o cumprimento da profecia, primeiro ele vai ler Lucas, capítulo 23, versículo 33. Depois que ele ler Lucas, capítulo 23, versículo 33, outra pessoa do mesmo grupo vai ler João, capítulo 20, versículos 25, 26 e 27. Tá bom? Esta profecia trata sobre Jesus que teria suas mãos e os seus pés perfurados por pregos. Outra profecia está em Salmo, de número 22, versículo 18. E o cumprimento desta profecia de Salmo 22, versículo 18, está em Lucas 23, versículo 34. Esta profecia, ela trata das pessoas que lançariam sorte das vestes de Jesus, certo? Outra profecia está em Salmo de número 69, versículo de número 21. Salmo de número 69, versículo de número 21. E o cumprimento desta profecia? Bom, o cumprimento desta profecia está em Mateus, capítulo 27, versículos 47 e 48. Mateus, capítulo 27, versículos 47 e 48. E de que é que se trata esta profecia? Trata de Jesus que ficou com sede na cruz, né? E alguém lhe ofereceu ali vinagre, tá? Outra profecia também bastante interessante está em Salmos, capítulo 22, versículo de número 7 e 8. Salmos de número 22, versículos 7 e 8. E o cumprimento desta profecia? Bom, o cumprimento está em Mateus, capítulo 27, versículo 29. Mateus 27, versículo 29. Esta profecia, ela trata sobre os inimigos de Jesus que zombaram dele, né? Sem perceberem o que estava se cumprindo, né? Que ali era uma profecia falando sobre os insultos que Jesus sofreria no momento da sua crucificação. E por último, você vai ler, ou seja, o grupo, que é o grupo chamado da profecia, vai ler o Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10, tá? E o outro grupo, que é o grupo do cumprimento das profecias, vai ler Atos, capítulo 13, versículo 34 e 35. Esta profecia, ela trata sobre Jesus quando ele morreu, mas depois ressuscitou, tá? Então, algum tempo depois da sua ressurreição, Jesus sobe aos céus e o seu corpo não sofreu decomposição. Então, esta profecia trata justamente sobre isso. Então, gente, após a leitura de todos os textos, tanto da profecia como do cumprimento da profecia, é importante que você mostre que a Bíblia ela é inerrante e infalível, visto que os textos comprovam que todas as suas profecias tiveram seu fiel cumprimento. É muito importante você mostrar isso para os seus alunos, não é?
A Bíblia, ela possui mais de 8.300 versículos contendo profecias bíblicas. Entre esses textos estão as referências que nós acabamos de mostrar, né, sobre Cristo, e muitas referências sobre ele, né, como incluindo o seu nascimento, o seu estilo de vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, o seu retorno novamente à terra. Então é importante que você diga que a Bíblia, ela é a suprema autoridade em tudo o que está escrito. E nesse entendimento não existe nenhuma necessidade de comprovação externa a fim de autenticar a sua procedência divina. Mas este livro, apesar de não ser um livro científico, ele é um livro inerrante e infalível. Então é muito importante você, através dessas profecias e dos cumprimentos dela, o cumprimento destas profecias, deixar claro para os seus alunos. Tá bom? Que Deus abençoe e espero que essa dinâmica ajude a cada um dos seus alunos na sua aula.